tarde, boa noite, bom dia. Estamos começando mais um Grilo Show. E hoje no podcast eu tenho aqui uma convidada, que ela é uma pessoa muito importante para a causa autista aqui em Santo André. Ela é uma mulher autista. O nome dela é Amanda. Amanda é a fundadora e atual presidente do Instituto Episteme. O Instituto Episteme, que eu já até comentei algumas vezes, é onde o Raul começou o tratamento dele. E depois, por consequências de mudanças da vida dos pais autistas, o Raul mudou de espaço e tal, porque aí comportava tudo lá que ele tinha também nos diagnósticos dele. E o Instituto Episteme é importante porque zela e cuida de muitas crianças, principalmente às vezes as crianças que têm um pouco menos acesso financeiro. E eles fazem um trabalho incrível, também com reciclagem e tal. Amanda, ela é socióloga, ela é pedagoga, ela é especialista em aba, ela tem um currículo incrível que eu não consigo decorar para fazer essa apresentação aqui, gente. Mas eu vou falar com ela aqui, a gente vai conhecer ela. Bom dia, Amanda. Boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá bem? Eu tô bem. Um pouco Amanda, nervosa, gente. Obrigado por esse esforço que eu sei que é pra você estar aqui. A gente foi conversando. Eu fui preparando a Amanda, né, gente? Preparando essa mulher pra estar aqui. Ela ficou ansiosa, que eu vi. Ficou, né? Sim. Mas obrigado demais pelo esforço. Imagina. Eu queria começar a falar dessa causa, que pra mim é uma causa. E você sabe que eu lidei assim, a gente, como pai lá na Episteme, agora eu vou falar um pouquinho como pai, a gente fica lá na recepção, a gente faz a recepção, a gente separa as tampinhas, a gente colhe as tampinhas porque tem a reciclagem pra ajudar a manter. Então eu quero falar da Episteme porque, é um trabalho incrível que vocês fazem, de tantas famílias gratas, e aí eu fui fazendo amizade com aquelas famílias gratas, a gente fica lá fazendo a nossa terapia juntos, em conjunto. Muita saudade, inclusive essa semana eu vou lá. Porque eu tenho muita tampinha pra levar também. E vou lá bater papo com a galera. Mas vamos lá. Que história é essa? Como começou? Começou na sua casa, foi isso? Como que foi isso aí? Conta pra gente. A Episteme, o Instituto Episteme tem uma história insana. É quase como dizer, não sei como cheguei aqui. Porque é uma iniciativa muito modesta. Eu comecei no meu quarto, que muito pequenininho, menor do que a salinha que eu tenho lá hoje. Nossa. E comecei, a minha primeira preocupação era uma demanda que havia no meu bairro, de crianças, não só crianças, tinham adultos também com deficiências e que não eram alfabetizados. Mas eu tinha muito aluno que estava no 8º, no 9º ano, que não era alfabetizado. E eu sempre trabalhei com base na pedagogia Montessori, Certo. que era diferente das escolas que eu atuava, e eu achava que isso trazia muito benefício. Então, eu levava a galera para casa, dava meio período de aula e aí levava o pessoal. Então, o seu alerta tinha a ver com alfabetização primeiro, então? Com alfabetização. Foi a primeira coisa que me tocou. Foi essa questão da alfabetização. Caramba, os moleques não tá na época certa e não estão aprendendo por quê, né? Exatamente. 5º ano, 6º ano, eu não tinha alunos alfabetizados, tanto na escola particular. Certo. E muitas vezes escola particular especializada, porque eu sempre procurei dar aula em escolas de inclusão, quanto na escola pública. Principalmente na escola pública. Aí eu comecei lá no meu quarto e de repente transformei meu quarto em uma sala de aula, desmontei minha cama. Eu fiquei 2 anos dormindo num colchão no chão. Nossa, porque eu transformei o quarto numa salinha de aula. E aí um belo dia eu virei para os meus pais, né, para minha família, que tinha uns 4 cômodos em casa, assim, construídos em cima. Aquelas casas que voam, vai construindo, tô ligado, né? A tradicional família brasileira. Exato, essa é a real tradicional família brasileira. O puxadinho, né, mano? Tinha 4 cômodos lá em cima que estavam alugados, né? E aí eu cheguei neles e falei, olha, eu tô sentindo de fazer isso daí, eu quero fazer, eu trabalho meio período, né, que eu já trabalhava meio período, e aí no outro período eu queria atender crianças, pessoas. Joguei no Facebook, loucamente, olha, eu tô aqui no Parque Capoava, em Santo André. Nossa quebrada lá. Nossa quebrada que eu descobri que a gente você não sabia, né, mano? Toda. Joguei muita bola ali já. Sou especialista em autismo, estou trabalhando com alfabetização. Alguém gostaria de trabalhar comigo, de se engajar no projeto? E, para minha surpresa, uma excelente neuropsicóloga respondeu o meu post. Nossa, uma psicomotricista respondeu o meu post. Tô afim, viu? E um monte de aluno de psicologia.
Que né? legal! Eu quero aprender, não sei o que, eu quero fazer. Aí todo mundo se voluntariou. A princípio todo mundo trabalhava e todo mundo se voluntariava. Ou seja, naquele momento ali, você não conseguia estar ressarcendo ninguém. Não, o trampo da galera era acreditando todo... na causa, né? Na causa, Caraca, que incrível, todo mundo mano. trabalhava e a gente fazia atendimento até 10 horas da noite na minha casa. Uau! E aí começamos nesses 4 cômodozinhos, arrumamos direitinho tudo que a gente tinha, sulfite, lápis de cor. Começamos com nada, né? A neuropsicóloga tinha os testes dela, as coisas que ela carregava, coitada, para cima e para baixo. Da hora. E aí nós fizemos, o que levantou a Episteme? Nós fizemos umas, 200 avaliações neuropsicológicas de diagnóstico tardio a R$500. Uau. Veio gente de tudo quanto era canto. Aí, só pra colocar aqui, só pra fazer um parênteses, que é uma parte importante de prestação de serviço, mano, quando vai buscar o laudo, o diagnóstico, só pra vocês terem uma noção, tá, do que ela fez, pra vocês terem noção. Porque os testes às vezes são pagos, são caros. Tipo assim, a média, tá? Fica entre R$2.500 e R$3.000 um negócio desse. E dependendo de como for, ainda chega até 6. Eu tô falando aqui do mais baratinho, do preço social é R$2.500, R$3.000. Então, só pra vocês terem uma dimensão do que essa mulher tá falando aqui, tá? Porque às vezes a pessoa não tem esse aporte atrás, então eu gosto de fazer esses marca-textos. É caro, Mano, muito caro. A avaliação neuropsicológica ela é muito importante para o diagnóstico. Sim, foi 200 a 500 conto, velho. Foi. E então começou uma procura bem grande. Imensa, e imagino. Nós tínhamos 8 crianças que tava ali no cuidado já. Estava fazendo aba comigo, né? Então eu aplicava aba e Denver, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a aplicar Denver aqui, porque quando eu estudei Denver não tinha ninguém nem falava de Denver, era não ser Maíra Gaiato, que ainda não era Maíra Gaiato. Que não era essa entidade. Ela estava estudando ainda. Caraca, também, mano. né? Aí nós começamos em fevereiro de 2019 e quando foi em dezembro nós tínhamos 65 crianças que faziam terapia na minha casa. E mais um parênteses também, no vídeo que eu falo sobre o que é aba, né, e tal, eu faço referência de lembrar, né? Então, tem um Skinner lá, lembra só rapidinho, que falou do comportamento. Desse cara, que é uma ciência, surgiu outras modalidades a partir da análise do comportamento. Esse Denver que ela citou é que normalmente é uma técnica que é também análise do comportamento, que é behaviorismo, como a gente chama, só que ela tende a atender crianças menores, ainda não alfabetizadas, principalmente de 5 para baixo, que normalmente é os do Denver, né? A gente consegue que é naturalista, Denver, né? a partir dos 9 meses de vida. Dos 9 meses. Porque é naturalista, porque ela vai partir das demandas da criança. Gente, tem que ser muito bom fazer isso, porque é até meio poético. Eu falo que é meio artístico trabalhar com Denver, não é verdade, mano? É bem legal. Mas não é meio artístico? Porque você tem que meio que improvisar, né, velho? Sim. Como o Raulzinho ainda tá na fase do Denver, e eu tenho as minhas especializações também, eu não sou terapeuta do meu filho, mas a gente busca na demanda dele tentar criar a possibilidade. Só pra vocês entenderem. Então, ou seja, a diferença é essa, né? Não tem uma preparação anterior. Você vai ali a partir da criança, tem uma preparação que é a formação, mas... Então, a partir do que a criança apresenta, a gente vai usar aquilo para ensinar ela dentro das habilidades que ela precisa. ABA, você estrutura a atividade antes. E no Denver, quem vai ditar a sessão é a própria criança. E eu já vi você fazendo isso, é incrível, mano. É muito pouquinho gostoso. assim, né? Que você me deixou ver lá. Bem assim, legal. Eu sou suspeita, mas eu gosto mais de Denver. E eu tenho que trabalhar com os pequenininhos, é tão gostosinho, né? Eles são tão fofinhos. Mas eu não estudei Denver para trabalhar. Na verdade, nada do que eu estudei foi para trabalhar com criança. Entendi. Não, você tava ali se formando, né? Tentando entender o que a parada. direcionou o hiperfoco, né? Então, eu fui assim, mas quando eu comecei a trabalhar como bom com neurodiversos bebês, que somos, né? Hiperfoco. E aí você acaba tendo uma formação muito louca. Mas os bebês me conquistaram completamente nesse processo. Foi demais, assim, uns queridos. E me perdi no que eu tava falando. E aí impactou, que senão você estava falando da formação ABA Denver. É que eu fui fazer um marca-texto. Você estava falando que aí nesse processo que você estava de construção, depois os diagnósticos que vocês fizeram, tudo. Isso. E aí nós você chegamos foi a Denver. 65 casos, né? E aí eu tinha equipe, já tinha equipe, porque como não se falava em Denver aqui no Brasil, então eu consegui muito profissional com a troca de ensinar Denver e eles me prestarem serviços lá. Caramba. Em casa. Ou seja, você estava maior que a Maíra Gaiato já ainda. Eu estava ensinando
ensinando. Então, Sim, eu ótimo. ensinava, trabalhava com música, então vinha até músicos mesmo, não musicoterapeutas, Sim, músicos pedagogos, mas lógico que o pessoal da psicologia era a maior parte. Então, eu trocava serviço. Eu te ensino metodologia Denver e você atende X crianças. E atendia gratuitamente. Então, Uau. a pessoal parava, ela batia lá em casa, fazia anamnese, a gente ia colocando os casos. Chegou até um ponto em que Não cabia mais. eu não tinha mais como trabalhar meio período e atender a demanda que eu tinha. Aí eu cheguei loucamente nos meus pais e falei, eu vou deixar de trabalhar. Uau. Como se você não estivesse trabalhando pra caramba, né? Trabalhado ganhando. Vou deixar de ser remunerada, no caso. Vou deixar de ser remunerada. Mahatma Gandhi, quase. Mas Ai, vamos lá. você me banca. Mano, porra, e é importante do suporte familiar, né, mano? E eles sempre apoiaram, por mais loucas que fossem as ideias. Porque tudo era muito louco. Se você for ver, foi acontecendo com uma dinâmica. Eu falo que a episteme ela tem vida própria. É uma coisa assim que eu não tenho muito controle. As pessoas falam de crescer, de fazer tal coisa. Eu falo, olha, tá indo. Para onde nós vamos? Onde vamos chegar? Rolar, eu não né? sei. Porque assim, eu comecei do meu quarto. E aí nós estamos falando de 2019 a 2020. Em 2020, eu tinha muitos pacientes, né? Meu pai estava bancando todas as contas sozinho, me bancando. Eu fiquei em período integral, né? Nesse projeto, atendendo dia e noite. E aí nós passamos a cobrar um valor X, que eu acho que era R$35 na época. Não era muito, mas mantinha um espaço. Era mais a gente simbólico conseguia mesmo. limpar, né? Comprar os produtos de limpeza, comprar uns brinquedinhos, uns recursos, mas ainda ninguém ganhava. E depois essa demanda foi aumentando de uma forma assim que... Vocês atendem quantas crianças hoje? Hoje o Instituto Episteme está com cerca de 80 pacientes. 80, né? Mas... Entre adultos e crianças, né? Entre adultos e crianças. E aí tem a galera do meio que eu falo que são os adolescentes. Os adolescentes, né? E aí começou a pandemia, né? Nós tivemos a pandemia e... de repente, no meio da pandemia, eu virei para esse grupo de pais e falei, nós precisamos de um novo espaço. Porque nós precisamos de recurso para as crianças. Certo. Tudo que eu pude fazer nesses 4 cômodos, eu tinha o quê? Uma bola de pilates, um tatame, umas coisinhas assim. E a nossa formação e experiência também vai percebendo que as demandas das crianças, elas vão aumentando, né? Precisa colocar isso aqui, né? Porque tem aquela coisa do multidisciplinar também, né? Que vocês fazem bem lá, mas, tipo assim, precisa de espaço de coisas, né? Porque de material mesmo. Eu tinha um grupo de crianças que necessitava de regulação, de andar, de correr. Verdade, e eu usava o meu quintal. A gente andava com eles na rua. Tem um campo do Ceci, perto de casa. A gente levava os pacientes lá para brincar. Mano. Então, a gente usava o entorno, porque em casa eu não conseguia dar tudo, né? Então, tinha o parquinho, a pracinha. Eu levava para a pracinha e a gente aplicava lá. E então eu coloquei para esses pais e os pais ajudaram a gente a conseguir a nova propriedade, que é essa que você conheceu. Que foi onde a gente ficou sabendo. Sim. Aliás, a Episteme tão bem falar que a gente estava na fila do supermercado. Começou com uma história de como corta o cabelo de uma criança autista. Eu tenho um filho autista, eu corto o cabelo. Ele faz, aonde que ele faz? Aí e tal. Porque aí, até eu vou fazer agora uma fala aqui, que rapidinho. Porque eu quero falar como um pai que precisou muito de vocês, num momento desesperado. Que, como muitas famílias autistas, a gente entrou em dívidas absurdas, assim. Era muito caro. Você até disse um dia pra mim que a gente nunca pediu nada pra você, mas a gente tentou pedir bolsa, mas aí não dava mais pra dar bolsa, porque a gente tava muito ferrado. Mas assim, eles cobram um preço muito, muito confortável, digamos assim, pela prestação de serviço que eles fazem. É muito possível. E até em alguns momentos você consegue dar bolsa, ou davam bolsas, né, e tal. Eu sei que vocês conseguiam fazer isso. Mas precisa pagar os profissionais, todos os profissionais merecem ganhar. E aí eu sei que começa o trabalho também de vocês com a questão das tampinhas, né, com a reciclagem para ajudar no orçamento. Sim. Então assim, hoje as famílias lá pagam preço simbólico, foi nesse barco que eu entrei. Mas eu quero falar da gratidão, mano, porque pra gente foi muito importante. Todos os processos que a Episteme trouxe pra gente. Primeiro que a gente é de militância, a gente foi de luta. Então encontrar vocês foi uma coisa incrível, porque se deparou com a nossa causa de vida, com a nova causa, que virou de vida também, por conta da neurodiversidade.
E foi na Episteme também que pra mim foi importante, porque eu não tava com o diagnóstico ainda escrito meu de TDAH, o meu mesmo, né? Mas ali eu fui me entendendo mais ainda como TDAH, de falar com as famílias, de acalmar as famílias também. Porque eu ficava prestando um serviço lá na nossa espera também, né? Tá ligado, né? De conversar com as mães e tal, de falar. E foi nessa época que eu tava fazendo as pós-graduações, eu fiz a aba, fiz a fonoaudiologia, blá. Você lembra disso? A gente conversou algumas vezes quando a gente teve a oportunidade, porque você... Eu tentei te recrutar pra trabalhar tentou, lá. mano. Pô, mas eu não me vejo como terapeuta, tá ligado? Isso que é não me vejo como terapeuta, mano. Eu também sinto falta da sala de aula. Você sabe como que é, mas eu tô fazendo um trabalho que depois a gente vai conversar fora do ar. Agora na escola que eu tô. Mas beleza. Eu tenho. Acho que a gente tem importância dos espaços, né, mano? Mas bem, por que eu tô falando isso? Eu queria falar de profunda gratidão. E eu tenho certeza que os pais que estão lá, muita gente que já passou por lá, mano, tem esse sentimento, assim, porque vocês. Como eu costumo dizer isso, né? Que a gente recebe o diagnóstico, vai pro escuro. Mas aí com o diagnóstico a gente recebe uma lanterna, porque aí você começa a saber pra onde você tem que ir. E vocês, mano, são o farol, tá ligado? Assim, tipo, mano, um mirante, tipo, muito precioso. E a maneira com que as coisas se dão ali, elas são formidáveis, porque, tipo assim, quando a gente pode estar ali separando as tampinhas, a gente se sente participativo do processo do nosso filho, tá ligado? E a gente valoriza muito vocês, o carinho que vocês têm, o que vocês estão fazendo. E eu acho que esse é o sentimento. Eu acho que quem tá ali, não tá ali só fazendo a parada, tipo assim, porque tem que fazer. Não, é porque quer fazer muito pra retribuir de alguma maneira, tá ligado? E porque vê o valor daquilo. E eu sei até que às vezes tem pais que você tem que ter uma condição um pouco melhor, mas escolhe ficar ali e tal. E eu vejo que tá lutando, trabalhando e tal. E é isso, mano. Tipo, a gente tem uma profunda gratidão. E assim, é muito incrível o que acontece ali, tá ligado? De verdade mesmo. Não me faça chorar. Eu sou emocionada. Você me fez chorar ontem, mas pra caramba. Porque assim, a gente não tem noção de como vocês olham a gente, né? Porque assim, eu e a Amanda, a gente não somos amigos, a gente teve poucos contatos lá. Né? Eu acho que assim, a reciprocidade de tratamento tem a ver com as vivências que a gente teve pouco tempo de conversar e tal. Mas assim, o reconhecimento pelo trabalho que eu tô fazendo agora e o reconhecimento meu como pai, que é isso, eu acho que é o mais incrível, porque eu morro pelo meu filho, mano, tipo, literalmente, meu, assim, eu faço tudo o que eu posso. E eu só tô fazendo a minha obrigação, eu sei disso, mas, tá ligado? Tipo, esse reconhecimento é muito grande, mas eu queria retribuir o reconhecimento, porque, mano, é formidável, incrível. E você poder contar a sua história, contar a história da Episteme, é da hora por quê? Porque tem muitos espaços assim também rolando por aí. E vocês se tornam um símbolo, um marco, tipo, não só pra nossa cidade, mas acho que pro Brasil, pra causa, tá ligado? Porque é incrível mesmo. E obrigado, é isso. Tá ligado? Eu queria falar. Muito obrigado. Significa muito ouvir, porque a caminhada ela é difícil, embora o trabalho seja lindo, né? Crítica, todo mundo fala. Ai, que lindo, mas é um trabalho difícil, é difícil achar profissionais realmente envolvidos, que amem o que fazem, que são íntegros no seu trabalho, é difícil manter o espaço. Então, as tampinhas, os recicláveis, porque a gente recolhe tampinha, lacres de alumínio e o óleo usado. Fica a dica aí, hein? Alameda São Bernardo, Santa Terezinha. Isso. Juntem e mandem pra lá. De 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, nós estamos lá recebendo, né? É difícil. A Episteme, ela trabalha com uma equipe hiper reduzida, justamente por questões de custo. Sim. Né? Então não tem uma recepcionista, não tem um porteiro, não tem um segurança lá na porta. Os pais fazem o próprio café. Por quê? Porque são formas de reduzir custos, né? Mas o que aconteceu, né? Dentro desse processo, a gente foi para essa propriedade, que é uma boa propriedade, que é grande, que deu para fazer a parte de TO, que deu para fazer educação física, que deu para colocar tantas coisas diversas no tratamento das crianças, que trouxe um benefício enorme, mas é também um custo bem maior, né? E quem trouxe a ideia da tampinha pra gente foi um outro projeto que... Oh, meu Deus, quero lembrar o nome deles. Mas é uma senhora sozinha que recolhe tampinhas. Aí ela espera juntar um tantão, vende e doa para instituições. Eu acho que é Girando a Roda. Isso mesmo, Girando a Roda. E aí o Girando a Roda um dia bateu na nossa porta e nos ofereceu R$1.000 em brinquedos. A gente fala brinquedo, gente, mas é pedagógico. Isso, recursos pedagógicos. Assim, mas o brincar também é pedagógico. E né? é caro. Sim. É caro.
você paga nada, 400, 500 reais num brinquedo, num recurso. Sim, num recurso. E aí, ela bateu na nossa porta, fez essa doação e nos explicou como fazer. A arrecadação da tampinha, a separação das cores, como ela fazia. E nos deu o contato da pessoa para quem ela vendia. Uau. E aí, a gente começou a fazer essa campanha. A Episteme, eu sempre gosto de frisar e continuarei frisando, nós não temos ajuda nenhuma, nem pública e nem privada. Não entra dinheiro, não entra verba, não tem apadrinhamento, não. Certo. Então, as bolsas, né, como você falou que eu pedi uma bolsa, elas são dadas de acordo com aquilo que a gente consegue arrecadar com a venda dos recicláveis. O que é possível. Então, numa época boa, legal, que o reciclável, que a tampinha custava 4 e pouco o quilo, nós conseguíamos arrecadar 6 mil reais. Então, aqueles 6 mil reais a gente distribuía em bolsa. Da hora. Ou dava um desconto, né? Ou a bolsa integral, que está no nosso estatuto e a gente cumpre. E uma coisa importante de frisar, porque a gente sabe que a questão autista virou uma questão política no sentido ruim, às vezes também, porque a galera politizou o negócio no sentido de, tipo, tentar captar eleitor, né, mano? Que é horrível. Que deveria ser uma política pública de direito, né? E aí, por que eu quero falar isso? Porque vocês têm um processo muito transparente. E isso é importante, essa transparência. Porque a gente sabe que o autismo virou um negócio muito lucrativo, principalmente para os convênios, etc. E o Episteme vai à contramão disso. Então, para quem é pai e mãe autista que sabe do que eu tô falando aqui melhor do que ninguém, mas aí para quem não é importante saber disso, eles têm um processo extremamente transparente, muito claro da coisa e de que realmente ajuda. Então, você vê, é um processo de histórico de capacitação de pessoas, né? De atendimento gratuito de pessoas, de barateamento de diagnóstico, é uma coisa, cara, que deveria até ser gratuita, mas acaba sendo muito cara para ser feito, né? Porque o SUS deveria cumprir a lei. Então vocês estão ali, acho que nessa aresta dos nossos direitos que não sendo cumpridos, fazendo uma luta incrível e bela. Então eu só queria fazer esse parênteses porque é transparente e essa fala dela, eu tô falando aqui como testemunha, né? De ver o processo como é. E eu não sou de passar pano pra ninguém. Se fosse um bagulho usado, eu não tava nem aqui, né? A gente não estaria tendo essa conversa. E vice-versa, porque a Amanda também é muito séria, tá, gente? Ela é lapada, sem dó, que eu já vi ela em ação. E eu acho isso incrível. É muito das minhas nesse sentido, né, mano? A gente... Lapada sem dó, vamos usar essa aí. Não é, pode usar. Não, a Amanda é muito, muito clara, né, mano? Tipo, já vi suas lutas ali por essa seriedade e tudo mais. Então, esse é o processo. Esse é o processo. É difícil fazer uma coisa honesta aqui neste país. É difícil, nós não temos uma cultura de honestidade, infelizmente, né? E de transparência. Mas é o que a gente preza. A intenção realmente é a democratização do acesso à terapia. Essa palavra, mano, democratização. O acesso à terapia, ao diagnóstico, mas principalmente a terapia de qualidade. Por quê? Se normalizou essa questão dos preços exorbitantes nas terapias, dos convênios, né? Então, nós estamos vendo aí os convênios, por exemplo, cancelando. Nossa senhora. Mas existe abuso das duas partes. Sim, que é uma discussão que é longa também, né? É uma discussão muito complicada. Então, há o abuso aqui da clínica, do profissional também com relação a valores. A gente não pode normalizar de jeito nenhum pagar R$300 em uma hora de terapia. Amanda, R$300, você foi legal, hein, mano? Gente, tem cliente que quer cobrar R$650 numa hora de terapia. E uma criança autista precisa, olha, para ser muito eficiente, muito sincera, pelo menos 9 horas de terapia por semana, sendo assim muito modesto. Nossa, muito legal. Porque a literatura diz as 40 lá, 40, né? 40, 20. Que seria 20 direto e 20 com o AT, né? Que seria a literatura. Claro que assim, também eu vejo que nesse ponto tem aspectos de... Depende das comorbidades da criança, né? Porque tem nível de suporte, tem uma série de coisas. Porque a criança se tornou verbal de fato. Todos os operantes verbais dela estão super brilhantes. Você não vai ficar fazendo 10 horas de fono. Não tem sentido. Por isso que a gente tem que entender também que cada caso é um caso. A
literatura diz 40, naquele primeiro momento que foi diagnosticado, mas aí vai ter as modulações, as reduções, conforme passa o tempo, que isso é uma parte importante de falar, né? Eu sempre fui contra 40 horas de terapia, acho muita coisa. Tá. Então, desde que aprendi, sentei no primeiro banquinho para aprender, eu falei, 40? Puxa, Que eles vão paulada, trabalhar, né? eles vão assinar carteira, bater cartão. Caraca. Vamos bater cartão, é muita coisa. Até para um autista de suporte 3 suporte 3. e 40 horas, da forma como... Se a gente pegar historicamente, Certo. Denis, a aplicação da aba, nós temos um processo terapêutico não muito confortável. Certo. Então, se você pensar em 40 horas semanais de desconforto, Aí não dá. não é legal. Né? E agora vem toda essa movimentação da terapia naturalizada, humanizada, né? Com consentimento, assentimento, várias estratégias que veio renovar esse processo de terapia comportamentalista para o autista, porque, na verdade, nós passamos aí por muitos anos de terapias violentas, de terapias ineficientes, né? De terapias que nós podemos dizer que mais parecia um adestramento de cachorros. Entendi. Sim, sim. Era desumano, né? Então, assim, hoje não. Hoje, uma criança dentro de uma clínica, dentro de um espaço, faz 20 horas, mas a gente tem a ludicidade como ferramenta. Tempo, né? De respiro. Sim. Uma série de coisas, né? E o recreativas mais importante que é o que se afeto. esquece, né? Porque uma parte importante da educação que as pessoas esquecem, que recreação é fundamental, tá, gente? Agora, depois da formação de educação física, que eu passei a entender ainda mais essas questões, porque a gente acha que brincar é bobeira, mas, mano, brincar é fundamental pra aprendizagem, né? É fundamental. A brincadeira é onde a gente faz treinos pra ir pra um esporte ou pra ir pra uma questão motora mais complexa que vai ser usada no mundo do trabalho ou em outras coisas. Mano, eu vou ter que começar a encaminhar pro fim, porque a gente tem um pouco, a gente né? fala muito. A gente fala muito. Não, mas é isso. Acho que a gente conseguiu falar bastante, abarcar bastante coisa. E o da hora que você terminou, numa coisa que eu queria ter tocado, mas ainda bem que você falou, que é essa questão da linha evolutiva também. Entender que o diagnóstico antigamente era uma coisa, hoje é outra. A percepção que se tinha do autismo era outra. Tinha até aquela fala, né, do Asperger, que hoje não existe mais. Sim. Até porque, né, aquele cara que foi do nazismo, gente, ele recebeu um nome pro nível de suporte menor do autismo. Então acho que essas evoluções no DSM e tudo, né, do manual lá mundial de medicina e de transtornos, acho que foi fundamental também. E eu acho que tem a ver com trabalhos como o seu. Porque a gente tem tendo troca, a gente vai conversando, vai percebendo e tem evoluído. E uma coisa que eu até falei em alguns vídeos meus, até no dia acho que foi no Dia Mundial do Autismo que eu falei, eu não lembro agora, mas uma coisa a se frisar, que aí sintetizando pra gente finalizar a nossa entrevista. Muitas famílias nos anos 80, 90, estavam muito no escuro, estavam navegando em mares difíceis. Então o diagnóstico era difícil. Os diagnósticos eram tardios e as pessoas demoravam para entender o que precisava. Mas aí qual que é o ponto? Eu acho que o que é fundamental é que, assim, hoje, não é que aumentou o número de autistas. Não. O que aumentou é exatamente essa capacidade, habilidade que pessoas como você também ajudaram a criar, de a gente consegue perceber essas necessidades e não deixar essa coisa como um adestramento, sim, mas uma educação de fato, uma terapia de fato, e pessoas como você contribuíram para essa evolução, né, mano? Então, muito obrigado. Imagina. É importante essa fala aumentou. Antigamente não tinha um autista, tinha sim. Tinha. Antigamente não tinha TDAH, tinha sim. Sempre teve. Né? Só estavam trancados em algum lugar. Sim, às vezes. Eu estava lendo uma notícia essa semana, lendo, eu não sei se é verdade, ainda não fui dar uma bisbilhotada, mas acredito que seja, que encontraram uma criança com traços de síndrome de Down em um período histórico. Muito... Nossa, muito distante. Não, mas tem sim. E aí você fala, mas não tinha. Como historiador, já vi várias... Não tinha, não. Tem. Estavam lá. Estavam todos lá, né? Hoje, por exemplo, nós sabemos que a minha avó materna era autista. Tinha traços autísticos. Não, era a pessoa mais autista que eu conheci na vida. Os mesmos rituais, todos os dias. Né?
Então, assim, passou uma vida inteira. Nasceu e morreu sem saber o que era, sem receber ajuda, sem ser compreendida. Com a sua seletividade, suas questões sensoriais. Meu Deus, ela só comia, era leite com café, bolacha maisena, arroz e feijão. Meu Deus. Ela nunca comeu outra coisa na vida, né? E assim, a vida tem relatos, gente, de 1800, de 1600, 1700, né? Então quando eu estudei o ABA, eu vi isso. Então sempre teve. Acho que assim, o importante é trazer a luz para todo mundo, conversarmos, porque cada vez mais isso impacta menos. Gente, eu vou ter que finalizar. Amanda, muito obrigado, dá a mão aqui. Deus te abençoe, muito obrigado. Amém. Todo o amor que houver nessa vida pra você. Pra você também, meu querido. Gente, família. Não deixe de curtir, compartilhar e etc. Eu vou trazer a Amanda aqui outras vezes, porque ela tem mais coisa pra falar com a gente. É que, como eu já até falei pra vocês, falei pra ela, a gente tá aqui por conta de iniciativas de famílias autistas e de professores, de ex-alunos. Então, o recurso é pouco por enquanto, mas espero um dia isso aqui expandir, crescer muito mais, a gente dar muito mais voz e falar muito mais. Tamo junto? Tamo junto. Obrigado. Obrigada. Até mais.